Prontinho. Bem, gente, iremos fazer a correção, como eu havia falado, das páginas 68 e 69, só para os que estão em casa que irão assistir depois. As páginas 65, 66 e 67, eu irei fazer a correção na próxima aula. Nessa aula de hoje, eu irei fazer a correção dessas duas páginas que eu iniciei fazendo com vocês em sala de aula, certo? Na aula passada. É, e vou fazer também hoje a correção do simulado de vocês. O simulado de vocês é na quinta-feira, tá certo? Mas dá para vocês. É isso aqui, ó. Olha, então assim, eu vou fazer a correção, vou fazer a revisão com vocês, tá certo? Para quem não fazia a revisão na última aula, mas se der tempo, a gente faz logo nessa aula. E se for o caso, deixar a última aula para tirar algumas dúvidas, tá certo? Lembrando que o trabalho de vocês deverá ser entregue na sexta-feira. São 5 questões, então vocês deverão entregar na sexta-feira. E o pessoal que está em casa, a Paula mandou informar que vocês deverão vir na escola para pegar amanhã. Amanhã, não, o simulado. O simulado de redação. Redação. A ficha de simulado de redação, o pessoal vai ter que vir pegar amanhã, tá certo? Junto com matemática e geografia, tá certo? Não, eu tô falando com o pessoal de casa. Pessoal de casa, não são os pessoal que estão na sala de aula, tá certo? Pessoal de casa vão vir na escola amanhã para pegar a ficha de matemática, a ficha de geografia e a ficha de redação, tá certo? Vocês terão uma data diferente de entrega, porque o pessoal que estão aqui em sala de aula, por exemplo, matemática, vão ter que entregar sexta-feira. Porém, o pessoal que está em casa vai ter um dia diferente, porque eles irão vir um único dia para entregar todos esses trabalhos. Entenderam? Então, eles terão um único dia para entregar. Então, vocês não. Matemática tem uma data, geografia tem outra, e o de redação vocês iriam entregar no mesmo dia do simulado. Mas redação não tem nem como, porque redação é uma coisa muito pessoal. Não, tem como não. Oi? Oi? Não, eu tenho uma suposição, não sei não como vai ser não, acho que vão resolver. Tá bom, gente? Então, assim, não esqueçam de amanhã passarem aqui para estar pegando esse kit de vocês com essas 3 fichas, certo? Uma vez que cada uma delas vale a nota de vocês da terceira unidade, uma parte da nota, né? Porque a segunda parte será justamente simulada. Então, não deixem de vir pegar, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa correção. Então, ó, aplicando o seu conhecimento. Então, acho que quando terminou minha aula na sexta-feira, eu havia explicado para vocês a primeira e a segunda, se não me falha a memória. Mas aí tem alguns alunos hoje aqui que não estavam presentes na sexta-feira, então não se preocupe que eu irei reexplicar. Então, tem assim, ó, primeira questão, Tauan, um arquiteto está projetando uma casa em um terreno de 200 metros quadrados e a construção pode ocupar a área máxima de 55% do terreno. Então, na letra A, qual será a área máxima da construção? Então, nesse caso, o que é que vocês deveriam fazer? Saber quanto é 55% de 200 metros quadrados. Para isso, vocês teriam que transformar 55% em uma fração centesimal, transformando, tá certo? Esse símbolo de porcentagem, ele representa um denominador 100, então ficaria 55 centésimos. Daí vocês fariam 200 vezes 55 centésimos. Onde, se vocês multiplicarem aí 200 vezes 55, será igual aqui, ó, a 11 mil. E repete o 100. Então, 11 mil dividido por 100 é igual a 110 metros quadrados. Logo, a área máxima, certo, da construção será de 110 metros quadrados. Ela representa mais ou menos o seguinte: imagine que vocês têm um terreno de 200 metros quadrados e vocês vão construir uma casa em apenas 55% desse terreno. Então, a questão que saber, 55% desse terreno equivale a quanto?
No caso, equivale a 110 metros quadrados. Aí, na letra B, admitindo que a área da construção sofra um acréscimo de 20%. Ou seja, a área que era 200 metros quadrados vai aumentar 20%. Então, quanto ela aumentou nesse caso? Então, eu tenho que saber quanto é 20% de 200. Então, 20% na forma de fração seria 20 centésimos. Então, aí vocês fariam 200 vezes 20 centésimos. Onde 200 vezes 20, 4.000. 4.000 dividido por 100, que é igual a 40, tá certo? Então, nesse caso aí, o terreno que era de 200 metros quadrados, mais 40, então o terreno agora terá 240 metros quadrados. Então, aí, qual será a área máxima da nova construção? Vejam, tem agora um terreno de 240 metros quadrados, onde vai ser construída uma casa em 55% dela. Então, 55% de 240 metros quadrados equivale a quanto? Então, aqui, a professora colocou logo 55 centésimos ao invés de 240. A ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto. Então, sabemos que 55% é equivalente a 55 centésimos. 55 centésimos vezes 240, tá certo? Então, aqui vocês fariam 55 vezes 240, que daria 13.200. Dividido por 100, seria igual a 132 metros quadrados. Ok? E agora, vamos ver a segunda questão, que tem assim, ó. Um carro percorreu 128 quilômetros e consumiu 10 litros de gasolina. Segundo dados da montadora, esse mesmo carro ele consome 32% a mais de combustível quando ele é abastecido com etanol. Quantos litros de etanol seriam necessários para percorrer o mesmo percurso? Então, nesse caso, vocês teriam que saber quanto é 32% de 10 litros. Então, aqui, ó, nesse caso, 32% da forma de fração seria 32 centésimos. Então, vocês teriam que fazer 10 vezes 32, que daria 320. 320 dividido por 100, que seria igual a 3,20. Então, nesse caso, iria consumir 3,20 litros de combustível a mais, tá certo? Então, se ele já tinha consumido 10, então 10 mais 3,20 é igual a 13,20 litros, tá certo? Como foi colocado aqui. Então, assim, até aí foi onde eu tinha explicado para vocês na última aula, tá bom? Então, a partir da terceira em diante, foi o que eu não expliquei, né? Aí tem assim, complete. Letra A, um desconto de 25% sobre R$ 500 equivale a R$ 125. Como foi que eu fiz isso? Vejam, a questão quer saber quanto é 25% de 500. Então, 25% não é 25 centésimos. Então, aí eu coloquei, ó, 500 vezes 25 centésimos, onde 500 vezes 25 é 12.500. 12.500 dividido por 100 é igual a 125. Vejam que nesse caso aí, quando eu fui efetuar a multiplicação, eu desconsiderei esse zero depois da vírgula do 500. Mas no resultado final eu coloquei, certo? Então, vocês poderiam ter me perguntado, eu posso cortar aí os dois zeros do 500 com os dois zeros do 100? Pode. Aí vocês fariam, no caso, cortando aqui, ó, dois zeros do 500 com dois zeros do 100, ficaria 5 vezes 25, seria justamente, bem certinho, 125, certo? Se vocês quisessem fazer assim, também poderia. Letra B. 13% de 50% corresponde a 6,5%. Nesse caso, os dois dados estão em porcentagem, estão vendo? Os dois têm que ser transformados para uma fração centesimal. Estão vendo que os dois estão em por cento? Então, 13% é equivalente a 13 centésimos, assim como 50% é equivalente ao quê? A 50 centésimos. Aí vocês fariam 13 vezes 50, que daria 650, 100 vezes 100, que daria aí 10.000, não é verdade? Então, aí vocês iriam simplesmente 650 dividido por 10.000, então ficaria 0,075 em número decimal. Para transformar para uma porcentagem, a gente não multiplica por 100. Então, multiplicando por 100, a vírgula irá se deslocar para a direita, ó, uma, duas casas. Então, a gente desconsidera esses dois zeros e fica 6,5. Aqui, ó, uma, duas casas, quando multiplica por 100, fica 6,5. Ok? Na letra C, 15% acrescido a 160 resulta em
Então, veja só. Acrescido, a palavra acrescido, há um aumento ou há uma diminuição? Um aumento. Então, aí, ó, ele quer saber quanto vai aumentar em cima de 160, tá certo? Se o aumento for de 15%. Então, primeiramente, eu tenho que saber quanto é 15% de 160. Então, eu fiz 15 centésimos vezes 160. Gente, a ordem aí não altera o produto. Se eu botar 160 e depois 15 centésimos, dá o mesmo resultado. Então, eu fiz aqui 15 vezes 160, que dá 2.400. 2.400 dividido por 100, para cortar os zeros, ó, daria 24. Então, 24 é o aumento, tá certo? Então, o aumento em cima de quem? Do 160. Então, 160 mais 24 é igual a 184. Correto? Vamos dar um tempinho aí, né? É sim, amanhã, viu, William, para buscar as fichas. Perguntaram aqui. Por que Pedro? Então, falando que Gustavo Pedro. Gente, presta atenção, pessoal que está em casa. Como eu sei que vocês já haviam feito a primeira e a segunda questão, com exceção de alguns alunos que não estavam, né? Eu posso passar ou tem algum aluno ainda fazendo? Pessoal que estão em casa. Se tiver alguém que esteja fazendo, só dizer, espera um pouquinho. Ok, ok, Vitor Barros. É não, porque ele quer que chame ele de William. Estou chamando assim. Pronto, gente, sejam breves. Aqui na sala tem alguém fazendo? Tem ninguém não? Joana, você tá, meu amor, fazendo ainda? Aqui nessa primeira fila, Lauane terminou. Lara, Lara, terminou? Tá certo. Deixa eu ver aqui quem tem ainda, quem está fazendo. Esqueceu. Deixa até o final para ver se tu lembra, ver se William. Ó, vejam só. Pessoal que está em casa, tem alguém ainda que esteja fazendo? Se tiver, por favor, falem. Porque se não tiver, eu já passo, tá certo? O slide. Tem alguém? Isso, Victor Barros. Eu pensei, pronto, posso passar, tem mais ninguém copiando não, né? Lúcia, Aquiles, Levi, Stephanie, é, pronto, Pode eu posso passar. passar, né? Pode. Pronto, vou passar, tá? Acabou também? E aí, também? Pronto, vou passar, tá? Pronto. Aí tem assim agora na quarta questão, prestem atenção, tá? Uma casa, nesse slide só tem a quarta. Uma casa que custava 150 mil reais há 3 anos. Tá barato, viu? Tá barato. Uma casa que custava 150 mil há 3 anos teve uma valorização de 15,5% nos últimos 36 meses.
É bem interessante, porque assim, casa é o imóvel que, com o passar do tempo, ele vai valorizando, né? Carro, moto, ele vai desvalorizando. Quanto mais se passa, isso. Aí, não, a casa não. Você compra uma casa por um valor hoje, você vai vender daqui a 5 anos, você vende por um valor muito mais alto do que você comprou. Agora, o carro não. O carro, você compra o carro no valor hoje, se você for vender daqui a 3 meses, você já não vende pelo preço que você comprou. Entendeu? Não. Aí vamos lá. Qual o valor atual do imóvel? Então, o que é que iria acontecer? Vocês teriam que transformar 15,5% para uma fração centesimal. Ficaria, no caso, 15,5 centésimos. Então, seria 150 mil vezes 15,5, que é igual a 2.325.000, iriam dividir por 100, que só iria cortar dois zeros, né? Então, seria 23.250. Esse é o valor de aumento, tá? Aumentou. Uma casa que foi comprada por 150 mil, então aí, depois de 36 meses, ela teve aí um aumento de 23.250. Então, qual será o valor atual do imóvel? Então, 15 mil mais 23.250. Então, esse imóvel estará custando 173.250. Poderia sim. Logo aqui, né? No 15 mil, né? No 150 mil, né? Poderia. Oi? Não, só pode cortar dois. Tem quanto embaixo? Iria ficar 1.500 vezes 15,5, já iria ser a resposta. Porque aí iria dividir por um, daria ele mesmo, né? Poderia sim. Quanto mais vocês verem, dá para facilitar, tá certo? Vocês poderão estar fazendo isso. Mas aí também daria no mesmo, porque aqui é zero, como eu falei. Sim? É, tá no mesmo. Mas na multiplicação também com esse zero todinho fica mais complicado. É melhor cortar logo. Vocês, deixa eu colocar. Peraí, tá, gente? Rapidinho. Né, 173 mil? Mas esse computador ele não coloca. Ele tem um probleminha com matemática. Oi. Não, isso aqui eu escrevo. De vocês não vai. Já. Olha, não tem como não, mas aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Não tem 17 aqui, né? 17 não, é 173, tá? Estão vendo? Aí vocês vão colocar aí 173.250, tá bom? Pronto, o pessoal que estou em casa já ajeitei. Então, aqui, ó, o valor do imóvel não era 173.250. Aí ele quer saber quanto será da taxa de serviço se ela cobrar 10% em cima do valor do imóvel. Então, 10%, né, 10 centésimos. Então, aí ficaria 173.250 vezes 10, que daria o quê? 1.732.500 dividido por 100. Então, a taxa de serviço seria de 17.325. Então, nesse caso, quanto vai ficar aí para o proprietário? Ele vai ter que pagar 17.325 de taxa de serviço. Então, quanto é que ele vai ficar? Então, para saber quanto ele vai ficar, o imóvel não foi vendido por 173.250, menos a taxa de serviço de 17.325. Então, para ele ficou 155.925. Pode cortar. Certo? Alguma dúvida aí? Não esqueçam todos que aqui não é 17 mil, não, tá? Aqui é 173 mil, viu, Lara?
Viu, Lawane? Tauan, ok? Tem alguém copiando? Tem? Uhum. Oi. Pode, meu amor. Só olhar aqui. Gente, vejam só, deixa eu só falar uma coisa para vocês, rapidinho. É... né, Victor Barros? Podem. Olha, vejam só, rapidinho, deixa eu falar para vocês que no chat também é gravado, tá certo? Quando colocar lá gravando, é gravado tudo. Então, evitem falar no chat algo que não tem nada a ver com a aula, tá certo? Falem realmente algo que venha a ser da aula. Então, agora, essa quarta questão. Tem alguém copiando? Se tiver, falem. Se não tiver, eu vou passar, certo? Pronto, eu posso passar, né? Já que ninguém falou, então, assim, ninguém fala com consente, né? Então, eu posso passar. Posso ou não posso? De alguém eu espero, viu? Pronto, gente. Posso, né? Pronto, vou passar, tá bom? Alguém falou, deixa eu só ver aqui rapidinho. Quinta questão, né? Aqui eu posso passar, tem alguém aqui. Lawane terminou, meu amor. Pronto, olha. Esse aí já tem quatro, tá certo? Quatro questões no slide só. São quantas questões? 15, né? Então vamos dar uma adiantadazinha. Então, ó, temos assim, ó, um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de R$ 315 a mais no seu salário, referente ao aumento de 12,5%. Sendo assim, o seu salário após o aumento nesse caso, passou para R$ 2.835. Gente, presta atenção. O que acontece? Eu falei para vocês que problemas envolvendo porcentagem, nós podemos resolver de diversas formas. Uma delas é através da regra de três simples, como eu coloquei aí. Então, o que é que acontece? R$ 315, tá certo? Foi um aumento de 12,5%. O salário dele sem aumento é 100%, não é isso? Então, se é 100%, ele vai receber mais 12,5%. Então, a porcentagem que ele vai estar recebendo do salário é de 112,5%. Por quê? 100% do que ele recebia, mais 12,5%, ele vai estar recebendo 112,5%. Então, isso, por isso que for 112. Então, aí vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Física. Tá. Eu era física da tarde. Então, vejam só. Vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 12,5 vezes x, 12,5x, 315 vezes 112,5, então daria 35.437,5. Então, vocês teriam que isolar o x, tá certo? O 12,5 estava multiplicando, passaria a ser divisor. Então, 35.437,5 dividido por 12,5 vai ser igual a 2.835. Tá bom? Então, aí a alternativa correta seria a letra C. Tá bom? Então, aí, ó, o salário dele após o aumento seria desse valor aqui, de R$ 2.835. Lembrando que ele recebeu 315 a mais. Se vocês quiserem saber qual seria o salário dele
Tem esse aumento, se a senhora fazer 2.835 menos 315, vocês iriam saber qual seria o salário dele antes do aumento, tá bom? Sempre será simples. Não, será sempre direto. Sempre direto. Na porcentagem, sim. Será sempre simples e sempre direto. Sexta questão. Segundo o IBGE, tá certo? Que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2012 a 2017, 4,8 milhões de idosos foram incorporados à população brasileira. Sabendo que a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões em 2012, qual o percentual aproximado do aumento dessa população? Gente, para saber o percentual, vocês vão fazer o seguinte: será a parte do todo dividido pelo todo. Então, a parte que está sendo esse todo é 4,8 dividido por 25,4. Então, vocês efetuando essa divisão aí, vocês poderiam tirar a vírgula, tá certo? Porque na divisão com números decimais, se eles possuírem a mesma quantidade de casas decimais, pode retirar a vírgula. Então, na divisão, vocês poderiam fazer 48 dividido por 254. Se não fosse a mesma quantidade de casas decimais, vocês poderiam acrescentar zero para poder igualar a quantidade de casas decimais, certo? Então, aí, se vocês dividirem 48 dividido por 254, não vai dar exato, dá aproximadamente 0,1889. Está em decimal. Para transformar para porcentagem, multiplica por 100, fazendo com que a vírgula se desloque para a direita 2 unidades. Então, aqui se deslocando 1 a 2, fica 18,9%, aproximadamente, tá certo? Sétima questão. Numa comunidade com 320 pessoas, sabendo-se que 25% são idosos e 40% são crianças, nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é muito simples, né? Aí eu tenho que saber quanto é 25% de 320, quanto é 40% de é, 40% de 320. Gente, tem uma maneira de vocês fazerem aí. 25%. Tem como fazer de cabeça quando é 25%. Pronto. O total de algo é quantos por cento? 100%. O total de algo é 100%. Se é a metade, é quantos por cento? 50%. Muito bem. Se eu tenho 320, é 100%. Se fosse 50%, era a metade de 320. Quanto é a metade de 320? 160, né? 160. Aí isso é 50%. 25% não é a metade de 50%? 50% não foi 160? Então a metade de 160. A metade de 160. 80. Viu que dá para fazer de cabeça? Quando é 50%, 25%, dá para fazer de cabeça. Certo? Então eu fiz aqui os cálculos, mas daria para vocês fazerem, ó. 320, tá bom? 25%, que é 25 centésimos. Então vocês fariam 320 vezes 25, que daria 8.000. 8.000 dividido por 100, só era cortar dois zeros, seria igual a 80, tá bom? Agora, calculando de 40%. Então, 40% seria 320 vezes 40%, que é 40 centésimos. Então, vocês fariam 320 vezes 40, que daria 12.800, dividido por 100, poderiam cortar dois zeros, ficaria 128. Aí a questão está querendo o quê? Saber a junção da quantidade de crianças com a quantidade de adultos, que são idosos, né? Então, 128 mais 80, 208. A alternativa correta, a letra D. Poderia. É porque aí diz os dois juntos. Eu poderia perguntar só de crianças ou só de idosos. Isso. Ou ainda poderia perguntar o restante, né? Se o total é 100%, né? Então aí poderia fazer dessa forma e depois fazer a subtração, ou poderia calcular já em cima do restante. Se fosse fazer dessa forma, para saber o restante das pessoas que iriam sobrar dessa comunidade, então faria 320 menos 208, né? Seria o restante da comunidade. Esses são idosos
E crianças que estão recebendo da comunidade devem ser os adultos, não é isso? Os adultos junto com os adolescentes, vamos dizer assim. Olha, na oitava questão, se a questão perguntasse, né? Na oitava questão temos assim: para criar o hambúrguer artesanal perfeito, o segredo está na escolha e na proporção das carnes para o blend. É assim. Para produzir um hambúrguer com 180 gramas de carne e obter o máximo de sabor e suculência, um chefe utiliza uma mistura composta por 30% de patinho, 30% de fraldinha e 40% de capa de filé. Para produzir 10 hambúrgueres com essa mistura, quantas gramas de cada tipo de carne ele vai precisar? Então, temos aí que calcular de cada um deles, certo? Então, o que foi feito aqui? Presta atenção, tá? Então, aqui, ó, 180 gramas de carne, cada hambúrguer deverá ter, tá certo? Então, quanto é 30% disso aí? Então, eu transformei 30% para uma fração, 30 centésimos, 180 vezes 30, 5.400. 5.400 dividido por 100, vocês poderiam cortar dois zeros, é igual a 54. Aí tinha de novo 30%, mas eu já calculei uma vez, então daria também 54, né? Aí agora de 40%. Então aí no caso, 40% seria 40 centésimos. Poderia cortar, ó, o zero dos dois. Poderia o zero do 180 e o zero do 40. Porque seriam dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Tá bom? Mas aí eu não cortei. Fica 180 vezes 40, que dá 7.200, dividido por 100. Pode cortar os dois zeros, é igual a 72. Aí preste atenção. Prestem atenção, tá bom? Então, o que é que acontece? Serão utilizados 54 gramas, tá certo? No caso, de patinho, e 54 gramas de fraldinha, né? Porque os dois são 30%, não é isso? E no caso, 72 gramas de quê? De capa de filé, não é isso? Sendo que serão produzidos o quê? 10 hambúrgueres. Não foi isso que a questão disse? Então, por isso que aqui eu multipliquei por 10, ó. 54 vezes 10, 540. 72 vezes 10, 720. Então, ele vai precisar de 540 gramas de patinho, 540 gramas de fraldinha, porque os dois têm a mesma porcentagem, e 720 gramas de capa de filé. Ok? Daria o mesmo resultado. Daria. Gente, tem alguém copiando aqui em sala? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão, tá? Tem alguém? Não. Tauan, terminou? Deixa eu ver aqui o pessoal que estão em casa, se alguém falou alguma coisa. Tem alguém copiando? Pronto, pessoal. Vou passar, tá certo? Caso alguém não tenha terminado, você vai falar que eu volto. Posso passar aqui também, né? Pronto. Nona questão. Nessas aí temos a nona, décima e décima primeira. Deixa eu só passar aqui para ver uma coisa. Pronto, tem mais dois slides ainda, tá? Vamos lá. Nona questão. Paola, tem tempo ainda, tocou, tá certo? Mas tocou terminando a segunda aula, entrando agora na terceira aula, tá certo? Não tem tempo ainda. Olha, Paola pretende fazer uma viagem de férias e ficou encantada ao ver as opções de pacotes na agência de viagem. O destino escolhido foi Natal e o pacote completo custou R$ 1.300. O gerente ofereceu um desconto de 5%, pois ela decidiu fazer o pagamento à vista. Quanto Paola vai economizar? Gente, se é desconto, vai haver um aumento ou uma diminuição? Outra coisa que vocês têm que observar, se a questão está pedindo o valor do desconto, que é o valor economizado, ou o valor que vai se pagar com o desconto. Se vocês lerem novamente essa questão, vocês vão ver que não quer saber quanto ela vai pagar com esse desconto, e sim quanto ela economizou, ou seja, quanto ela recebeu de desconto. Então, vejam que vocês vão fazer o mesmo procedimento que nós estávamos fazendo
na maioria das questões, vocês têm que saber quanto é 5% de 1.300. Então, para isso, vocês teriam que transformar 5% em uma fração centesimal, que seria 5 centésimos, e aí vocês fariam... Que página? Oi? Que página? Que página? Uhum. 69. Valeu. Então, aí vocês iriam fazer 1.300 vezes 5%, que é 1.300 vezes 5 centésimos. Então, ó, 1.300 vezes 5 daria 6.500. Dividido por 100 vai dar 65. Então, ela vai economizar 65 reais. Posso cortar os dois zeros do 1.300 com os dois zeros do 100? Pode. Então, se vocês cortarem, já vão encontrar o resultado direto. Porque quando vocês forem multiplicar 13 vezes 5, já vai dar direto 65. Tá certo? Então, aí, ela vai economizar 65 reais. E se vocês quisessem saber quanto ela iria pagar com esse desconto, vocês fariam 1.300 menos 65 reais. Então, o resultado seria justamente quanto ela iria pagar com o desconto, tá certo? Então, muito cuidado em problemas de porcentagem, porque você tem que saber o que é que a questão está pedindo. Se é o valor do desconto, o valor que economizou, se é o valor após o desconto, se é um aumento, se é o valor com aumento, porque se dissesse aí que ela pagou a prazo e teve um aumento de 5%, então aí vocês não iriam subtrair, tá certo? Vocês iriam somar, somaria 1.300 mais 65. Então, prestem atenção na questão, certo? 10ª questão. Alguma dúvida, gente? Se tiverem, perguntem. 10ª questão. É assim. Existem alguns parâmetros que são utilizados para determinar se uma pessoa está com as medidas e o peso adequados. Um deles é o percentual de gordura do corpo. A quantidade de gordura corporal ideal no homem, ela pode variar entre 16% e 20% de seu peso, e na mulher entre 20% e 24%. Porém, esses valores normalmente aumentam com a idade e, na maioria dos casos, é superior para a mulher. Qual a quantidade em quilogramas de gordura corporal ideal para uma mulher de 68 quilogramas? Então, vejam só, uma mulher de 68 quilogramas. Nesse caso aí, percebam que o percentual de gordura da mulher varia de 20% a 24%. Então, vocês teriam que saber o quê? Teriam que saber quanto é 20% de 68 quilogramas e quanto é 24% de 68 quilogramas. O procedimento é o mesmo. Transforma 20% para uma fração centesimal, tá certo? Então, seria 20 centésimos. E transforma 24% para uma fração centesimal, seria 24 centésimos. Vejam que nesse caso aí, falou da mulher. Então, a porcentagem que foi dada para o homem, nada me interessa para resolver esse problema. Eu nem utilizei aí 16%, tá certo? Só utilizei, no caso, a porcentagem referente à mulher, porque aí o peso que foi dado, a massa que foi dada, foi da mulher. Então, aí, ó, 68 vezes 20, 1.360, dividido por 100, será igual a 13,6 quilogramas. Poderiam apenas cortar um zero, tá? Aí iriam dividir 136 dividido por 10. Daria 13,6 quilogramas. Oi? Se ficar, no caso, 136 dividido por 10, como tem um zero só, então teria apenas uma casa decimal. Casa decimal, que é o algarismo que vem depois da vírgula. Aí aqui, ó, 68 vezes 24, daria 1.632. Dividido por 100, então aí, se o denominador é uma potência de base 10, se tem 100, dois zeros, então seriam duas casas decimais, tá certo? Como foi colocado aqui, ó, 16,32 quilogramas, tá bom? Então, quer dizer que vai estar entre 13,6 quilogramas e 16,32 quilogramas, ok? A 11ª. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Se rebaixou, então houve uma diminuição, não é isso?
Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito ainda a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Então, um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de, gente, vejam só, um produto custou R$ 50. Aí vai ser a peça está sendo remarcada, ou seja, terá um desconto de 20%. 20% que é 20 centésimos, não é isso? Então, eu fiz 50 vezes 20, 1.000, 1.000 dividido por 100, corta 2 zeros, é igual a 10. É verdade? Poderia ter cortado o zero do 50 com o zero do 20, e os dois zeros do 100, poderia, e fazia só 5 vezes 2, daria 10. Mas poderia ter feito isso. Então, se a peça custava R$ 50 e está sofrendo um desconto de R$ 10, então quer dizer que essa peça passou a custar R$ 40, não é verdade? Sendo que a pessoa paga 40, se ela não tiver cartão Fidelidade. Mas se ela tiver aí no cartão Fidelidade, então, além desses 20% que ela recebeu, ela ainda vai receber um desconto de 10%. 10% em cima de quem? Dos R$ 40. Tá certo? Então, ela chegou lá, é 40. Tem cartão Fidelidade? Tem. Então, vai ter ainda um desconto de 10%. Se não tiver, paga os 40, tá certo? Sendo que a pessoa que não tinha, ela teve que pagar os 40, mas quer saber, caso ela tivesse, quanto ela ainda iria economizar, caso ela tivesse cartão Fidelidade. Então, o cartão Fidelidade dá um desconto aí de 10%. 10% que é o quê? 10 centésimos, não é verdade? Poderia cortar o zero do 40, o zero do 10, os dois zeros do 100? Poderia, fazer só 4 vezes 1, tá bom? Mas aí eu fiz dessa forma aqui, 40 vezes 10, 400, 400 dividido por 100, 4. Então, ela ainda iria economizar quanto? R$ 4. A alternativa correta, a letra E. Se perguntasse quanto ela iria pagar com esse desconto ainda, seria 40 menos 4. Ela iria pagar R$ 36, não é verdade? Mas a questão não perguntou quanto ela iria pagar. Perguntou quanto ela deixou de economizar. Ela deixou de economizar R$ 4. Certo? Alguma dúvida? Tem alguém copiando que estou em sala? Tem alguém? Pessoal de casa? Tem alguém copiando? Olha, o pessoal de casa geralmente eles tiram print, mas cuidado, tirar o print e depois não fazer, fica complicado, tá certo? Porque eu sempre dou tempo para vocês copiarem. Então, se os outros aqui estão copiando, dá tempo para vocês também copiarem. Vou passar, tá? Vamos agora para a 12ª questão. Às vezes eu escuto. Tem uma mãozinha que pode acionar. Gente, vejam só, faltam aí 4 questões, né? Nesse slide tem a 12, a 13, a 14, no próximo vai ter a 15 para poder finalizar essa correção. Aí já vai estar bem próximo aí do intervalo de vocês, tá bom? 9h45, né? Não, mas eu já sei mais ou menos o atraso qual é. Olha, vê só. 12ª questão. Questão da PUC. Tem assim. João recebeu um aumento de 10%. E com isso, seu salário chegou a R$ 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a. Gente, vejam só. Toda vez que a questão ela não dá o total de algo, você tem que contar o total de algo, então, nesse caso, você tem que. O mais fácil de se resolver é através da regra de 3 simples. Tá certo? Então, eu sei que 1.320 foi quando sofreu um aumento de 10%. Então, quando sofreu um aumento de 10%, passou a ganhar 1.320. Sendo que 1.320 não é equivalente a 10%, não. É equivalente aos 100% que ele já recebia, mais os 10% de aumento. Então, 1.320 é equivalente a 110%, certo? Porque é o 100% que ele já tinha, mais 10% é igual a 110%. Mas a questão quer saber quanto é os 100%, que eu chamei de X. Então, aí, ó, montei a regra de 3 simples, vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 110 vezes X
110x, igual 1.320 vezes 100, 132 mil. Porque, veja só, 1.320 é o salário dele já com aumento. Então, o salário dele sem aumento não é 100%, mais os 10% que ele recebeu de aumento, então esse salário dele é 110%, não é verdade? Então, aí, ó, vocês iriam isolar o x, o 110 que estava multiplicando com x, passaria a ser divisor de 132 mil. Tá certo? Então, efetuando a divisão aí, seria igual a 1.200. 1.200 era o valor do salário dele antes do aumento. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Ok? Verdade. 13ª questão. Levantamento efetuado pela Secretaria de Educação de certo município mostrou que atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivos, que é o bullying, estiveram envolvidos em 5 de cada 8 desavenças entre alunos ocorridas em determinado período. Com base nessas informações, é correto afirmar que as desavenças não motivadas por bullying representam, no mínimo, representam do número total de desavenças ocorridas nesse período. Então, vejam só, a questão fala aí, ó, que estiveram envolvidas em 5 de cada 8. Não fala isso no texto? Ó, estiveram envolvidas em 5 de cada 8. Estão vendo no texto? Então, ó, 5 oitavos. Então, nesse caso, para transformar para uma porcentagem, o que é que vocês deveriam ter feito? Seria 5 dividido por 8, que seria igual a 0,625. Em decimal, multiplicariam por 100 para transformar para uma porcentagem. Então, aí faria com que a vírgula se deslocasse para a direita, 2 casas, ficando 62,5%. Então, desse total aqui, a questão quer saber o quê? Do número total de desavenças, que é 100%, ocorrida nesse período, né? Deixa eu ver aqui, ó. Com base nas informações, é correto afirmar que as desavenças não motivadas, 62,5%, são as desavenças motivadas. A questão quer saber das que não são motivadas. Então, o total que se refere a 100%, tá certo? Então, 100% menos 62,5%, que são as desavenças motivadas. Então, eu tiro do total 62,5, que será igual a 37,5. Então, 37,5 são as desavenças que não são motivadas, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. 14ª questão. Numa loja de produtos eletrônicos, o gerente da loja alterou o preço de um videogame de R$ 660 para R$ 825. O videogame sofreu um acréscimo de quantos por cento? Então, antes de sofrer o aumento, 660 correspondia a quantos por cento? 100%, como eu coloquei aqui. Agora foi para 825. Então, aí teve um aumento de quantos por cento? Eu somei de X. Então, a regrinha de 3 aí simples. Vocês fariam 660 vezes X. 160 vezes X. 660x. Igual 825 vezes 100, 82.500. Isola o x, o 660 que está multiplicando com x, passa a ser divisor de 82.500. Então, efetuando essa divisão aí, será igual a 125%. Sendo que 125% está no caso os 100% mais o que houve de aumento, tá certo? Então, para saber quanto houve de aumento, você teria que fazer o quê? 125% menos 100%, que é igual a 25%. Logo, o acréscimo foi de 25%. Oi? Aonde? Poderia cortar um zero. Poderia. Eita, eu não sei que informar isso. Quando vocês subirem, vocês perguntam a aula. Era. Gente, letra B. Para retornar ao preço original, que porcentagem de desconto o gerente deve oferecer? Então, nesse caso, o que é que vocês iriam fazer?
Para saber, no caso de porcentagem, vocês sempre vão fazer a porcentagem de que forma? O valor antigo dividido pelo valor atual. Efetuando aí essa divisão, certo? Será igual a 0,80, aí multiplica por 100 para transformar para uma porcentagem, então a vírgula se desloca para a direita duas posições, ficando igual a 80%. Então, nesse caso aí, vocês teriam que fazer o quê? 100% no total, menos 80%, que é igual a 20%. Então, deve oferecer um desconto de 20% para voltar ao preço original. Ou seja, se o preço do produto é 825, se vocês derem um desconto de 20%, vai voltar ao preço original de R$ 660, certo? Então, aí, alguma dúvida? Tem alguém copiando na sala? Vou esperar, tá bom? Falta só uma questão. Pessoal de casa, tem alguém copiando? Se não tiver, eu já passo para vocês, tá certo? Eu passo, vou aguardar só um pouquinho o pessoal que estão na sala concluírem. Aí depois eu passo aqui e explico a 15ª, que é a última questão. O intervalo é de 10h10. Tem 20 minutos ainda. Oi? Pronto, eu vou passar para vocês que estão em casa, caso alguém ainda não tenha feito, entendeu? Só é vocês falarem, porque aí eu volto, tá bom? Sem problema nenhum. Pronto. Passei já para o pessoal que está em casa, mas ainda vou esperar. Não se preocupe não, que eu espero. Tá, Laone? Tem tempo. Laone terminou, não. Não, as provas iriam começar semana que vem. Se tivesse no período normal, as provas começariam a semana que vem. Pronto, Laone? Pronto, vamos lá. 15ª questão. Vamos lá. Um fabricante de chocolate cobrava R$ 5 por uma barra de 250 gramas. Recentemente, o peso da barra foi reduzido para 200 gramas. Era 250, agora será de 200 gramas. Mas seu preço continuou R$ 5. Então, qual foi o aumento? Então, também teremos que fazer uma regra de três simples. Toda vez que a... Não, não. Então, nesse caso aí, o que é que nós iríamos fazer? Vejam só, nós iríamos considerar que 200 gramas seria, no caso, 100%. Vejam que o valor aí, que era a barra de chocolate, ele não interfere na resolução, não. Até porque, quando houve a diminuição na massa do chocolate, o preço continuou o mesmo, tá certo? Então, aí, a questão quer saber quantos por cento foi desse aumento, tá certo? Então, aí, ó, é, nesse caso, seria 200, está para 100%, 250 estaria para X. Seria uma regra de 3 simples. A Rafael até perguntou aqui, como se faz por regra de 3 simples? Será que verificar se é diretamente ou inversamente? Não. Tá certo? Porque sempre será diretamente, tá bom? Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 200 vezes X, 200X, igual 250 vezes 100, seria igual a 25 mil. Então, aí vocês iriam isolar o X, e seria igual a 25 mil dividido por 200. Posso cortar dois zeros? Poderia. Aí ficaria 250 dividido por 2. Se não cortar também, iriam chegar a esse mesmo resultado, 125%. Então, 125% é equivalente a 250. Então, se era 100% e agora é 125%, aumentou quanto? Aumentou 25%. Então, 125% menos 100% é igual a 25%. Logo,
a alternativa que seria correta seria a letra D, ok? Eu vou só finalizar a gravação, tá certo? Mas vou deixar vocês copiando. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem perguntar, tá bom?